Para a nossa reflexão, nós vamos estar nos baseando na história da rainha Esther. Esther, quando ainda jovem, foi escolhida entre diversas mulheres para serem apresentadas ao rei, e este poder então escolher entre elas uma para ser a sua rainha. E Esther, uma jovem muito bonita, foi escolhida pelo rei para ser a rainha. Entretanto, Esther, ela não podia, mesmo como rainha, entrar na presença do rei sem que este a chamasse para que ela fosse à sua presença. Toda pessoa que chegasse à presença do rei, inclusive a rainha, sem ser convidada, sem ser chamada pelo rei, morreria, a não ser que o rei estendesse a sua destra para que esta então fosse absolvida da morte. O texto que nós iremos ler, ele se encontra exatamente no momento em que todo o povo de Israel, a qual Esther fazia parte, seria eliminado da terra, através de um decreto que o rei havia assinado. Então, Esther se vê obrigado, para salvar este povo, a ir até a presença do rei. Embora ele não a tivesse chamado, Esther coloca então a sua vida em risco para poder tentar salvar o seu povo. Diz o texto da palavra de Deus: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teus pais perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Esta foi a palavra de Mordecai, que havia criado Esther, a ela, neste momento em que ela precisava ir até o rei e interceder pelo povo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar a partir desse texto é que você não pode se calar agora. Porque se de todo te calares agora, disse então Mordecai a Esther, há momentos em nossas vidas que precisamos tomar decisões. Não podemos nos calar. Não podemos fugir deste momento. Você não pode se calar quando lhe perguntam sobre seus sonhos. Se você se calar, você pode estar jogando a oportunidade de sua vida fora. Você não pode se calar quando lhe perguntam sobre a sua fé. Se você se calar, a palavra de Deus nos ensina que Jesus também se calará diante de Deus. Este é o momento da decisão. Você não pode se calar, meu amado, minha amada, com respeito à igreja. Você está ou não com os pés fincados na sua igreja? Você quer ver ou não esta igreja prosperar? Você está ou não disposto a se colocar debaixo da autoridade do pastor dessa igreja para, junto com ele, alcançar os sonhos que Deus tem trazido a esta igreja? A segunda palavra que eu gostaria de chamar a atenção, de destacar nesse texto, é que você não é indispensável. Algumas pessoas se acham indispensáveis para Deus. Mordecai diz assim para Esther: de outra parte virá socorro. Se ela se calasse, de outra parte viria socorro. Se Esther não tomasse uma atitude para libertar o povo, Deus proveria outra saída para o seu povo.
Você sabe que Deus lhe chamou para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para pôr em liberdade os cativos. E você não caminha em direção a esse chamado? Pode ter certeza que Deus levantará outro para fazer a obra que era para você fazer. Mas não deixará o povo perecer por negligência de algum outro servo. Muitas vezes pensamos que uma igreja não pode sobreviver sem um irmão X ou a irmã Y. Mas a igreja sobrevive, irmão. Porque a igreja é de Cristo. Ela só não sobrevive se Cristo não estiver nela. Você pode ver igrejas, templos fechando as portas, mas a igreja de Cristo, essa não morre. A igreja espiritual, a igreja verdadeira de Cristo, ela continua se espalhando. A terceira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto: você perderá a alegria de servir. Mordecai diz assim a Esther: mas tu e teus parentes perecereis. Todo aquele que sabe o que deve fazer na casa de Deus e não faz, perecerá. Se Deus lhe deu um dom, use-o. Contudo, lembre-se que o melhor púlpito não está dentro da igreja, mas fora dela. O mundo precisa conhecer a Deus e o seu poder. Para a vida da igreja, Deus colocou o pastor. E é por meio dele que Deus fala com o seu povo. A Bíblia diz que o pastor ele é o anjo da igreja, o responsável pelo rebanho. De forma que todo o serviço da igreja e todos os demais dons, eles devem estar sujeitos, debaixo da bênção pastoral. Se Deus colocou o pastor como anjo da igreja, o responsável diante dele pelo rebanho, com certeza, ele não fará nada na vida da igreja sem orientar o seu pastor para isso. O quarto ponto que eu gostaria de destacar é: faça diferença com a sua vida. Mordecai diz assim a Esther: e quem sabe se para tal conjuntura como essa é que foste elevada a rainha? Você já se perguntou por que Deus te colocou nesta igreja, onde você está? Talvez seja para viver este momento que ela se encontra. Você é a pessoa que Deus escolheu para levantar a igreja. Você é o instrumento que Ele chamou para prosperar dentro da igreja e ajudá-la a caminhar para os sonhos de Deus. Você não está na sua igreja por acaso. Não existe acaso. Deus te trouxe para juntos levantarmos o trabalho do Senhor. Você está pronto para isso? Contudo, você terá que se submeter ao pastoreio da igreja. Terão que se abrirem para aprenderem coisas novas. Porque Deus fará coisas novas em nosso meio. Deus te abençoe.